Olá, eu sou o pastor Lucas Dorigon e neste vídeo vamos falar sobre as diferenças entre tipos de cursos de teologia disponíveis. Num vídeo anterior nós já demos um resumo, uma introdução e uma explicação básica sobre essas diferenças e hoje nós vamos analisar essas diferenças. Vamos fazer aqui uma análise um pouco melhor sobre essas diferenças e as consequências práticas. Bom, como existe um vídeo anterior, neste caso, esse vídeo agora atual é continuação deste vídeo anterior, é imprescindível que você assista primeiro o vídeo anterior se você não o fez, tá bom? Clica no link aqui na descrição que leva você para esse outro vídeo antes de continuar assistindo esse de agora, porque senão pode ser que você não entenda algumas coisas que foram explicadas neste vídeo anterior. Mas vamos lá, vamos agora analisar sobre as diferenças. Falando dos três tipos de seminários, só recapitulando os nomes para relembrar: seminário básico livre, seminário em nível de bacharel, seminário teológico em nível de bacharel, e seminário livre de bacharel. Nós explicamos um pouco sobre eles no outro vídeo. Vamos analisar agora as diferenças reais na prática de cada um deles. Vamos fazer essa análise direcionados por uma pergunta. Dadas essas opções, qual eu tenho que escolher para mim? Qual desses cursos ou qual destas opções eu teria que escolher? Qual seria o certo para eu escolher, para eu fazer? Bom, essa resposta não é tão direta assim, ela depende de algumas situações, depende de alguns contextos, depende de responder algumas perguntas. Por exemplo, o que eu pretendo é ser um ministro, ser um auxiliar na igreja, alguém que trabalha na igreja de forma integral, dedicando a minha vida a isso, eu deixei de escolher outras profissões para fazer isto? Ou será que eu pretendo auxiliar no trabalho da igreja de alguma forma, mas eu tenho lá minha família, minha profissão e eu faço esse trabalho de forma voluntária na igreja, dedicando ali alguns momentos, dedicando algum auxílio? É a primeira pergunta a se fazer. Bom, quero dar minha opinião aqui, O seminário básico livre, aquele curso mais rápido de 2 anos, uma vez por semana, todo cristão que deseja se aprofundar um pouco no entendimento da palavra de Deus deveria fazer esse curso. Ele é útil em vários sentidos, ele é muito bom e ele é destinado, é indicado para todo cristão que quer se aprofundar ou um obreiro, alguém que ajuda na igreja de alguma forma e quer se aprofundar mais na palavra de Deus. Existe muito conhecimento a ser colocado ali num curso desse, e se você, por exemplo, trabalha no louvor da igreja, ou se você é um professor de escola bíblica, se você auxilia na execução de eventos da igreja, se você é um pastor auxiliar com menos responsabilidades do que o pastor principal, se você ajuda a fazer visitas aos membros, enfim, se de alguma forma você auxilia em algum trabalho, é um obreiro da igreja num termo mais genérico da palavra, tá? Você deveria fazer esse curso. Ele vai te ajudar muito. Ele tem muita coisa boa para acrescentar ao seu conhecimento de uma forma sistemática. Outra pergunta que temos que fazer e outra situação a considerar é a sua disponibilidade para frequentar as aulas deste curso. Bom, se você talvez ainda é solteiro, está se preparando para este tipo de vocação a qual se sentiu chamado da parte de Deus, talvez você possa fazer o curso mais completo. Não precisa nem passar pelas etapas do curso básico. Pode ingressar diretamente naquele curso bacharel, 4 anos, 5 aulas por semana, que seria o equivalente a você fazer uma faculdade, tá bom? De outro tipo de matéria, de outra formação. Mas se você é uma pessoa que tem ali, é casado, tem responsabilidade, já tem um emprego que toma o seu tempo, então neste caso é importante você considerar a sua disponibilidade, porque se dedicar a um curso com esta carga horária mais cheia pode ser complicado. Pode ser que você não consiga chegar até o fim, é uma dedicação a longo prazo, 4 anos de curso. Então pode ser que você tenha dificuldade em chegar até o final, pode ser que você comece, queira interromper no meio do caminho, e não seria legal, tá? Se você tem outras responsabilidades, já tem família, emprego, já tem uma formação, pode ser, você tem que pensar bem, orar a respeito, pedir orientação, conversar com pessoas próximas mais maduras, mas pode ser que esse desejo de se aprofundar na palavra de Deus tenha que ser suprido por aquele curso mais básico, de aulas apenas uma vez por semana.
porque talvez você não tenha condições de se dedicar 4 anos num curso com tanta exigência de horário, tá bom? De carga horária. Então essa questão do seu tempo disponível precisa ser considerado na hora de escolher esse curso, tá bom? Você não vai querer se matricular num curso de 4 anos, fazer 2 anos e de repente não conseguir completar, né, e ficar pela metade, embora tenha adquirido conhecimento. Mas eu acho mais prudente pensar em algo que você possa cumprir dentro dos compromissos que você já tem na vida. Por outro lado, voltando à questão inicial, se você sente um chamado, se você deseja dedicar sua vida de forma integral a realizar a obra de Deus, a ser um pastor, talvez, ali, trabalhando na igreja o tempo todo, dia todo, então o conteúdo de um curso básico pode não ser suficiente. Talvez você até possa começar com um deles, mas à medida que o trabalho na igreja, o trabalho ministerial, vai apresentando suas complexidades, as suas demandas mais profundas, talvez seja interessante pensar num preparo mais profundo também, na aquisição de um conhecimento um pouco mais além do que o curso básico possa oferecer. Se você pretende dedicar ali no auxílio às pessoas, talvez o curso básico não te dê as ferramentas e o respaldo necessário para você realizar esta obra, para você realizar esse serviço. E se chegar nesse nível, este nível de aprofundamento que eu estou falando agora, aí somente mesmo um curso de bacharel, aqueles que duram 4 anos, 5 dias por semana, poderia te dar, né? Aí você não consegue com uma dedicação menor do que isso. Agora, não tem problema nenhum, mesmo você querendo se dedicar a vida toda, né, o tempo todo seu, neste trabalho ministerial, você começar com um curso mais básico, né? Inicia ali, completa, faz um curso de 2 anos, tem um conhecimento básico, a experiência do dia a dia do trabalho vai te trazer ali você vai perceber algumas necessidades, e depois você faz então um curso mais completo. Não tem problema nenhum iniciar de um jeito para ter algum ponto de partida, algum ponto de começo, mas depois você aprofundar, né? O que eu estou dizendo é que dificilmente você vai conseguir dar continuidade a um trabalho mais complexo tendo apenas uma formação básica. Deixa eu dar alguns exemplos práticos dessa situação toda. E sempre lembrando, a situação sempre passa pela questão da carga horária, o tempo que você teve para se dedicar aos estudos, tá? O direcionamento desses estudos, porque você poderia em casa ler vários livros que o pessoal lê na faculdade, mas a presença do professor ali, daquela pessoa mais experiente, que já tem uma carga de experiência maior, vai te orientar no caminho, né? E isso vai fazer diferença. Tá, ok? Então nem sempre estudar sozinho tem o mesmo efeito do que ter ali o acompanhamento de alguém que vai te mostrar o caminho correto. Então olha só, a questão básica é carga horária. Não tem nada de milagroso e nem de mágico, mesmo que seja um curso destinado a fazer a obra de Deus. Mas se você estuda 2 anos, uma vez por semana, o tempo que você tem para aprender as matérias é limitado a esta dedicação a qual você se propôs, né? Mas se você estuda 4 anos, 5 dias por semana, claro, né, você vai ter muito mais tempo, muito mais possibilidade de aprendizado, você vai ter condições de se aprofundar muito mais em cada matéria. Até mesmo comparando os 2 cursos de bacharel que eu disse aqui, né, os 2 durando 4 anos, mas um deles com aula apenas uma vez por semana e o outro com aula 5 vezes por semana, repare que o tempo de dedicação é 5 vezes maior, né? Ou 5 vezes diferente de um para outro. Não tem como você aprender o mesmo conteúdo se dedicando tempos tão diferentes assim, tá? Pode até ser, comparando os 2 cursos de bacharel que falamos, que eles ofereçam as mesmas matérias, que tenham os mesmos conteúdos, os mesmos títulos de matérias, mas cada matéria será dada de um jeito mais profundo ou mais superficial, pelo tempo de dedicação disponível ali, tá bom? Não tem como, não tem mágica, não tem milagre nesse sentido. Ou você vai se aprofundar mais, ou você vai ter uma noção geral, que também é importante e é muito melhor do que nada, é muito melhor do que você não buscar o conhecimento de forma nenhuma. Mas são situações diferentes e é importante que você entenda isso. Então, considerando essa questão de carga horária, deixa eu usar um exemplo prático de matéria. Num curso bacharel de grade cheia, de horário cheio, todos os dias da semana ocupados,
geralmente você tem ali matérias correlatas, matérias adicionais e não estritamente a teologia. Geralmente ali aprende-se um pouco de filosofia, de antropologia, de sociologia e de psicologia. Então, por exemplo, vamos lá. Se você tem a intenção de ser um pastor que vai atender na igreja, ajudar as pessoas, dar orientações, dar aconselhamentos, talvez ter uma noção e um conhecimento em psicologia também possa te ajudar um pouco. Entenda que esses conhecimentos vão só agregando a sua formação e você não precisa abandonar a palavra de Deus para adquirir esses conhecimentos. Eles podem andar em conjunto. Foi Deus quem deu sabedoria ao ser humano para desenvolver essas matérias e tem muita coisa abençoada e de útil em todas elas que você pode aprender e usar. Vamos lembrar daquele aconselho bíblico, né? Examine tudo, mas retém o que é bom. Guarda para você aquilo que é bom, aquilo que vai te ajudar, que vai ser útil. Mas voltando, no curso bacharel cheio, tem lá algumas matérias de psicologia. Não é uma faculdade de psicologia dentro da faculdade de teologia, não. É algumas matérias para te dar algumas noções, para, por exemplo, te ajudar a detectar quando você estiver aconselhando uma pessoa na igreja, se aquela situação que a pessoa está passando necessita de um acompanhamento mais profissional, de um psicólogo ou psiquiatra mesmo. Você como pastor, se tiver esta formação dentro do seu curso de teologia, onde você seja habilitado e capacitado a entender melhor os processos da saúde mental das pessoas e talvez perceber que o que a pessoa está passando não precisa ali, não é uma questão de uma orientação bíblica ou de uma orientação pastoral, é o caso de um acompanhamento profissional de um psicólogo. E isso acontece, né? Se você tiver tido no curso de seminário esta base para aprender a detectar isso, fica melhor. Você não corre o risco de prejudicar a vida de alguém ao invés de ajudar. Você está melhor preparado para ensinar aquela pessoa, ajudar, aconselhar e até orientar. Meu irmão, procure um psicólogo porque o caso seu não é uma questão de fé, não é uma questão de entendimento bíblico, você precisa de alguma ajuda profissional nesse sentido. E como eu disse, que não é uma faculdade de psicologia dentro da teologia, então você, pastor, você que fez teologia, talvez não venha estar habilitado a dar continuidade a esta ajuda, a este tratamento psicológico, e precisa encaminhá-lo para um profissional da área. Agora, esse tipo de situação onde pelo menos eu tenho condição de analisar e fazer o diagnóstico, é só no curso bacharel mais completo. No curso básico isso nem é citado, isso nem é abordado, isso nem entra como matéria. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de uma matéria, psicologia, existem outras matérias na mesma situação. Então, olha só, não existe um curso certo ou errado, no caso, olhando para o curso, né, do ponto de vista do curso. Depende de você, pessoa, que vai escolher o que você quer fazer. Se você, por exemplo, é do grupo de louvor, ou você cuida e ajuda no evangelismo da igreja, talvez você não precise desta formação mais completa que trata da situação, por exemplo, que eu acabei de dar de exemplo, de aconselhar uma pessoa, né? E de ter ali noções de psicologia. Então, você pode não necessitar disso. Então, por exemplo, vamos supor que você faça um curso básico, aquele de 2 anos, simples, e seja um professor de escola bíblica. É bom fazer aquele curso, ter uma noção geral. Mas vai ser mais útil no seu caso, depois do curso básico, você fazer um cursinho de especialização naquilo que você atua na igreja. Então você se aperfeiçoar especificamente em ser professor de escola bíblica. Então se você tem um curso teológico básico, geral, 2 anos, e um curso específico de professor de escola bíblica, você pode ser um ótimo professor. Claro, é importante que você tenha também o dom do Espírito Santo para ensinar, o dom do ensino. Se você não tem esse dom, você tentar ensinar vai ter dificuldade. Mas, se você não vai trabalhar o dia todo com várias demandas, com várias responsabilidades que são dadas a um pastor, talvez você não precise, né, fazer uma teologia mais completa. De repente, você vai te tomar ali 4 anos da sua vida e pode não te acrescentar muita coisa, se não é o teu foco, o teu objetivo, o propósito da tua vida. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para você escolher, não é uma questão
de favorecer um tipo de curso em detrimento de outro. Não é dizer que esse é melhor e aquele é pior. Não. É para que você entenda, no teu caso, qual que se aplica mais para que você cumpra o seu propósito, para que você realize a vontade de Deus na sua vida da forma correta. Eu vou usar outro exemplo de matéria, né? Você então é um pastor dedicado a cuidar da igreja, nas responsabilidades gerais de um pastor. Dentre estas responsabilidades, geralmente está a administração da igreja, administrar a igreja nas questões legais, nas questões documentais, questão prática do dia a dia, das leis humanas, que é necessário tratar destas coisas. Então talvez você precise ter tido algum aprendizado sobre administração eclesiástica. É uma matéria que num curso completo ela está lá, disponível, tá? Ela existe. Mas, naquele curso básico que nós citamos, nem entra uma matéria dessa. Esse tipo de assunto sequer é abordado, sequer é falado, né? Então, você, nesse caso, se necessita trabalhar com administração, mas fez um curso básico, vai estar totalmente desprovido do conhecimento necessário para fazer essa tarefa. Deixa eu explicar melhor a estrutura aí do curso para você entender por que eu estou dizendo isso. Curso básico, 2 anos, uma vez por semana. Geralmente ele oferece, esses cursos que são oferecidos nesse nível, 15 a 20 matérias a serem aprendidas nesse tempo, né, nesses 2 anos. Se você fizer as contas aí, tendo aula apenas uma vez por semana, 15 a 20 matérias, você vai ver que cada matéria vai ter disponível para ela apenas 4 ou 5 aulas. Você vai fazer uma matéria apenas em 4 ou 5 aulas. Então, se fosse para você aprender administração eclesiástica em 4 ou 5 aulas, não dá para aprender quase nada. Não dá tempo de você aprender as coisas necessárias dessa matéria. É o mesmo caso de uma matéria chamada hermenêutica, que ensina como interpretar corretamente a Bíblia. 4 ou 5 aulas dessa matéria são suficientes apenas para você entender do que se trata a matéria, conceituar a matéria, entender do que ela fala, o assunto que ela desenvolve. Mas não dá para aprender em 4 ou 5 aulas as ferramentas necessárias para poder usar a hermenêutica como ferramenta de interpretação bíblica. Um seminário a nível bacharel, só essa matéria dura 1 ou 2 anos, tendo aí uma aula por semana, só essa matéria, né? Tendo uma aula por semana, mas duração aí de 1 ou 2 anos, não apenas 4 ou 5 aulas. Então perceba as diferenças, né, entre uma coisa e outra. Agora, você é um obreiro geral da igreja? É importante ter noções do que é uma hermenêutica, ter noções de interpretação bíblica? Claro que é. Um curso básico te oferece isso. Eu me interessei sobre este assunto. Faz um curso específico para se aprofundar nesse assunto. Não necessariamente o curso bacharel cheio, de carga horária cheia, que geralmente é voltado para quem quer se dedicar na obra de Deus de uma forma mais ampla, cuidando das responsabilidades todas da igreja. Bem, eu espero que eu tenha conseguido deixar claro o seguinte: não se trata de ser um curso melhor que o outro. Se trata de para que você está objetivando fazer um curso desse. E aí encaixar o seu propósito, o seu objetivo naquilo que o curso oferece. Para que isso esteja alinhado, para que você não se frustre ao final, para que você não venha querer tomar conta de uma igreja, ser um pastor e pensar que um curso básico é suficiente e perceber na caminhada que aquilo que você aprendeu não te dá nenhum respaldo, nenhuma ajuda para cuidar da igreja, pelo menos não na profundidade necessária. Da mesma forma, o contrário, que você não seja aquela pessoa que, puxa, o meu desejo é auxiliar a igreja de uma forma melhor, mais preparado, mas eu também não vou cuidar, não sou o pastor da igreja, não vou cuidar de todos os aspectos da igreja. Então talvez eu não precise me dedicar 4 anos num curso que exija tanto, né, da dedicação de tempo. Então eu espero que tenha sido útil para você entender que é uma questão de você conhecer os objetivos e os propósitos e fazer a escolha certa. Espero que eu tenha conseguido te ajudar neste objetivo. E dentro desse objetivo, eu espero também que eu tenha conseguido te inspirar a buscar sim uma formação correta, de acordo, própria, com o chamado da sua vida, com aquilo que você deseja realizar para Deus, para o reino de Deus. E o meu desejo é que você sempre busque o conhecimento. Não tem nenhum problema você fazer um curso básico e voltar a continuar aprendendo a escola bíblica dominical.
É um aprendizado que pode durar a vida toda e sempre tem ali coisas relevantes a serem aprendidas. Não é porque você fez um seminário que você não faz mais, por exemplo, a escola bíblica. Como nós explicamos, tem propósitos diferentes e ambos precisam caminhar juntos. Então eu espero que isso te ajude e meu desejo é que Deus te abençoe